Olá pessoal, família, amigos, irmãos, povo de Deus. Quem está falando aqui é Leandro Souza, o pastor da Igreja Apostólica e um dos organizadores do Livem. Bom, gente, hoje estou passando aqui para fazer esse vídeo para a gente comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo lá no Afeganistão, a tomada do Talibã e o que tem a ver isso com o arrebatamento da igreja, o que isso tem a ver com os últimos dias, E eu quero conversar um pouquinho com vocês acerca disso, que é muito importante. Eu acredito que todos os sinais que está acontecendo aqui na Terra, seja na natureza, seja na tecnologia, até mesmo na geopolítica, nós temos que estar atentos e estar passando para os irmãos para a gente realmente estar atentos o que Deus está passando para nós, E na verdade os sinais que está sinalizando a vinda de Jesus. Então vamos lá, gente. O Afeganistão é um país muito pobre. É um país pobre e um país que foi dominado há muitos anos atrás, em meados aí em 1980, pela União Soviética. E a União Soviética, ela assolava, essa nação aí, escravizava a nação, o Afeganistão. Então, dentro do Afeganistão, dessa nação, alguns estudantes, eles rebelaram contra a União Soviética. Eles não queriam mais viver debaixo do jugo da União Soviética. E esse grupo de estudantes, foi dado o nome do Talibã. Então, o Talibã, ele nasceu assim, com um grupo de estudantes que estavam insatisfeitos, com a imposição da União Soviética, e eles rebelaram, enfim, para tornar o país, para tornar a União Soviética livre, tá? Então, na época, estava tendo aquela Guerra Fria, dos Estados Unidos, União Soviética, e os Estados Unidos começou a treinar, esses jovens, esses estudantes, esse grupo Talibã, essa organização, essa facção, e começou a dar treinamento para eles, começou a dar equipamentos, armamento para eles, até que um dia, eles conseguiram essa libertação. A União Soviética caiu, acabou a União Soviética e o Talibã, eles assumiram o comando do Afeganistão. Então esse grupo de jovens, que é o Talibã, eles começaram a governar o Afeganistão. Então no princípio, do mandato deles, no princípio da liderança do governo deles, eles conseguiram diminuir a criminalidade, eles conseguiram melhorar um pouquinho a economia, da nação. Porém, eles começaram a implantar algumas coisas que começou a fazer com que a nação tornasse escrava novamente, Então, olha, o Talibã obrigou as mulheres a ficarem em casa, elas eram proibidas, de sair para trabalhar, elas tinham que ficar em casa. Outra coisa, as mulheres eram obrigadas a usar as burcas, Burcas é aquele pano que só mostra o rosto delas, o restante, o cabelo, enfim, as outras partes da mulher fica completamente tampado, Os homens seriam obrigados a usar barbas, essa obrigação de usar barbas. Outra coisa também, todos os livros, filmes ocidentais, enfim, eles eram proibidos de utilizar. Então, tudo quanto é literatura, filme, eles não podiam usar e nem assistir. Tudo que era ocidental, eles não podiam estar utilizando. Outra coisa, eles também proibiram o cristianismo, o Talibã, que estava governando o Afeganistão, eles proibiram o cristianismo não podia ter de hipótese alguma. Se surgisse algum cristão, a punição, eles eram espancados em praças públicas, e a maioria presos, e a maioria das vezes também assassinados. Então, isso que foi nessa forma que os talibãs, esse regime talibã, esse grupo talibã, eles estavam governando o Afeganistão. Então, os Estados Unidos, eles não interviram, Depois da queda da União Soviética, mesmo
que essa forma agressiva que o Talibã, né, governava a nação, né, com tanta imposição, a mulher não poder sair de casa, a mulher não poder trabalhar, não poder assistir filme, filme ou um livro ocidental, né, como eu disse agora, enfim, ser proibido, né, ser proibido ser cristão, tinha que ser, né, do Islã, muçulmanos. Então, mesmo assim, os Estados Unidos eles não interviram. Ok, só que em 2001, como todos conhecem, houve o atentado terrorista, né, dia 11 de setembro, eles atacaram, né, enfim, sequestraram os aviões, né, e teve aquele atentado terrorista contra os Estados Unidos, as Torres Gêmeas caíram, né, enfim, e depois dessa tragédia, né, que aconteceu, que mais de 3 mil americanos foram mortos, né, com esse ataque terrorista, aí mudou o quadro, né? Os Estados Unidos eles invadiram o Afeganistão, né? E eles pelejaram e realmente eles acabaram com o regime talibã, né? Na verdade, nós sabemos que quem que foram os autores, né, desse atentado terrorista foi a Al-Qaeda, mas eles estavam debaixo da proteção do regime talibã lá no Afeganistão. Então os Estados Unidos entrou lá com força e eles conseguiram destruir, né, não vou falar destruir, mas eles enfraqueceram o regime talibã a tal ponto deles perderem o governo do Afeganistão. E aí eles, né, os Estados Unidos, né, eles nomearam um presidente civil, né, afegão, para assumir a presidência dos Estados Unidos, né? Esse homem ele chama Hamid Karzai, né? Se eu não tô falando, não sei se eu estou falando a pronúncia correta, mas vamos colocar Hamid, né? Hamid Karzai. Então ele assumiu. Depois disso, os Estados Unidos enviou mais de 98 mil soldados, né, lá para o Afeganistão, e eles, na verdade, né, os americanos, eles dominaram, né, o Afeganistão durante esse período. Então, nesse período, as mulheres foram livres, as mulheres, elas puderam, né, as mulheres puderam voltar a trabalhar, voltar a estudar, né, ter uma vida normal, né, a população, eles tiveram acesso a livros, né, a livros ocidentais, filmes ocidentais, ou seja, os cristãos tiveram liberdade de estar exercendo a tua fé. Então houve uma certa liberdade depois que os Estados Unidos assumiu, né, assumiu aí o governo, né, tomou, na verdade, o Afeganistão e passou para um presidente, né, afegão, né, um presidente civil afegão. Bom, passaram anos e anos. Na verdade, passaram 20 anos depois que os Estados Unidos assumiu o Afeganistão, né, de 2001 até 2021. Só que essa ação trazia um custo muito grande, né, para os Estados Unidos. Né, para vocês terem uma ideia, Estados Unidos gastaram mais de 2 trilhões, né, mais de 2 trilhões de dólares num período de 20 anos. Enfim, e já estava ficando difícil para os Estados Unidos manter, né, o exército americano lá. Então, era realmente necessário de tirar, né, o exército, né, americano lá do Afeganistão. Porém, isso foi feito de uma forma muito desastrosa, né? E eu quero abrir até, claro que nesse período eu estou contando um pouquinho da história do que aconteceu, mas eu quero abrir um parênteses aí, né? As pessoas criticaram tanto Trump, né? A esquerda critica tanto Trump, mas pouquíssimas pessoas criticaram essa atitude desastrosa, né, que o novo presidente dos Estados Unidos, né, John Biden, ele tomou, né, que ele tirou, né, o exército de uma forma muito bruta, né, eles não preocuparam de tirar diplomata primeiro, eles não preocuparam com os afegãos que apoiaram os Estados Unidos, né, enfim, e que eram contra o Talibã. Eles simplesmente, né, o John Biden, né, os Estados Unidos, eles simplesmente tiraram o exército americano, 98 mil soldados americanos foram retirados, deixaram todo o armamento, deixou helicóptero de última geração, deixou avião de última geração, deixou armamento de última geração, e o povo. Então, o que o Talibã fez?
Assim que tirou o exército americano, o Talibã já assumiu de novo, né? Ele dominou, bem dizer, o território afegão todo, ele dominou o Afeganistão todo novamente. E os afegãos, né, eles ficaram desesperados, porque eles sabem como é um terror, como é terrível o governo do Talibã. É um governo ditador, né? Na verdade, esse foi um verdadeiro golpe. É outra coisa que, né, a mídia, eles falam de uma forma muito suave, mas na verdade é isso. O Talibã, eles deram um golpe, a tal ponto que o presidente, né, até então, o presidente civil, né, do Afeganistão, eles tiveram que fugir. Ele e a família tiveram que fugir para não serem mortos. E as pessoas estão desesperadas, as pessoas querem fugir do Afeganistão, as pessoas não querem viver debaixo de um jugo, as pessoas não querem viver debaixo de uma escravidão. E aí vocês viram, né, os afegãos tentando fugir nos aviões, enfim, né, aviões super lotados. Quando o avião não cabia, eles tentaram segurar, né, em outras partes ali do avião, e eles caíram. Aquele terror, o terror que está acontecendo lá, né? Depois disso, o Talibã tem perseguido cristão, muitos cristãos têm sido mortos, né? Os pastores têm sido açoitados, está um terror lá no Afeganistão. Então, gente, o que tem a ver isso com a vinda de Jesus, né? O que tem a ver todo esse problema? E olha que só que interessante. Até então eu estou passando para vocês, né, só a parte de geopolítica, né? Só a parte de geopolítica. Mas olha só que interessante também. Logo depois dos Estados Unidos retirar, né, o seu exército e o Talibã assumir, alguns países fizeram uma aliança com o Afeganistão e com o Talibã, que foram Rússia, China, Arábia Saudita, fizeram uma aliança. Olha só, o comunismo, né? China comunista, eles foram lá e assumiram, né? Assumiram, não vou falar que assumiram, mas fizeram essa aliança com o Afeganistão, né? Com o regime Talibã. Então, gente, né, o cenário político, né, geopolítico está realmente complicado, né, lá no Afeganistão. Realmente nós devemos orar pelos irmãos afegãos. Pessoas estão sofrendo, as mulheres estão sofrendo. Outra coisa, né, as feministas, pouquíssimas delas falaram alguma coisa. Pouquíssimas delas se manifestaram. A mídia com relação a isso, pouquíssimas, né? Estão falando de uma forma muito branda mesmo. Você vê que não existe uma crítica, não existe nada sobre isso. Na verdade, está tudo em volta de um sistema, né? Bom, gente, Bom, o que tem a ver isso com a volta de Jesus, né? Primeiro, guerra, rumor de guerra. Lá está em caos. Segundo, a perseguição dos cristãos vão triplicar lá no Afeganistão, né? Os missionários que estavam lá pregando a palavra, os pastores, os líderes, as famílias que acreditam em Cristo, eles vão ser perseguidos de uma forma terrível. Quer dizer, eles vão ser perseguidos? Não. Eles já estão sendo perseguidos, né? Eles já estão sendo perseguidos de uma forma terrível. E depois eu quero passar para os irmãos, pode estar desenhando aí, formando o que a palavra do Senhor fala lá em Ezequiel 38 sobre a guerra de Gog e Magog, né? Eu não vou ter tempo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande de falar sobre a guerra de Gog e Magog. Então, mas está desenhando para isso. Uma outra coisa também sobre Israel, né? Eles odeiam Israel, né? E a gente vê que os únicos países, né, o único país que eles têm essa aliança é os Estados Unidos e Israel. E Israel, diante desse problema dele ter retirado o exército dele, os Estados Unidos, ele enfraqueceu, né? Estados Unidos enfraqueceu, a China se fortaleceu, Rússia se fortaleceu, né? A Arábia se fortaleceu, o Irã se fortaleceu acerca disso. Ou seja, já é mais uma coisa que pode gerar uma futura... na verdade, o exército deles estão se fortalecendo, né? Eles estão se fortalecendo. Então, meus irmãos, nós temos que apegar no Senhor. Agora, mais do que nunca, a gente tem que buscar a Deus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se atenta e volta para Deus, porque os sinais estão gritantes acerca da vinda de Jesus, né? Então prepara enquanto ele vem, né? E uma outra questão interessante também que está para acontecer nos nossos dias, né? Muito próximo
muito próximo, muito próximo aí a essa data, né, que aconteceu aí, o Talibã, né, ele assumindo, houve um grande terremoto, né, no Haiti, e várias pessoas morreram, mais de 300 pessoas morreram, e esse ano, gente, esse ano de 2021, tá um ano muito atípico, e que muitos e muitos sinais da vida de Jesus, né, e está aí para todo mundo ver. Então agora, teve um terremoto no Haiti, né, dia 10 de março, houve um vulcão em erupção, né, na Rússia e na Itália, né? Nesse ano, 10 de março desse ano, houve um vulcão em erupção, né? Dia 21 de março, 900 anos depois, entrou um vulcão em erupção na Islândia. Então, na Islândia também, nesse ano, mais de 900 anos que estava adormecido o vulcão, né? O vulcão, ele é ativado novamente, ele entra em erupção, né? Dia 10 de abril, outros vulcões entraram em erupção ao redor do mundo. Uma reportagem que saiu na Bandeirantes, na TV Bandeirantes. Vulcões entram em erupção em volta do mundo. Gente, a natureza está sinalizando que Jesus vem, né? O arrebatamento, né? A gente fala a volta de Jesus, as pessoas já pensam 7 anos depois da grande tribulação. Eu falo o arrebatamento. As pessoas vão sumirem, aqueles que querem Cristo vão sumir e vão encontrar com Jesus nas nuvens, né? Bom, dia 21 de março também teve enchente na Europa, na Alemanha, né? Ondas de calor na Europa, no Canadá, em tantos outros países aí que estão com calor terrível, né? Então, ou seja, a natureza está sinalizando a vinda de Jesus, né? Ciclone, né? Tem um ciclone aí que está sendo chamado de Lúcifer, né? Então, ou seja, gente, a natureza está sinalizando sobre a vinda de Jesus, ok? Bom, incêndio nas florestas, aqui no Brasil incêndio, aqui no Brasil enchente, no mundo incêndio, então o mundo está gritando a vinda de Jesus, né? Da forma que as coisas estão acontecendo, realmente está mostrando que Jesus, ele vem, ok? Dia 11 de agosto, a Itália, a maior temperatura de todos os tempos, né? Na Grécia. Enfim, gente, antes do arrebatamento, a humanidade passará por sinais e por dores de parto. Então, olha o que está acontecendo na Terra. A Terra está sinalizando a vinda de Jesus. Já está acontecendo as dores de parto. Tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor está se cumprindo. Então, gente, 2021, tantas coisas, tantos sinais que realmente está sinalizando que Jesus vem. E por incrível que pareça, nesse ano de 2021 vai iniciar o ano de Shemitah, né? Shemitah, que é o ano sabático para os judeus, né? E acontece tantas coisas nesse ano de Shemitah. Foi no ano de Shemitah que aconteceu em 2008, uma das maiores crises econômicas, né? Foi no ano de Shemitah também, em 2015, que houve uma das maiores crises econômicas, no ano de Shemitah, né? Ou seja, o ano de Shemitah é o ano do arrependimento, é o ano que as pessoas voltam para Deus, né? Bom, gente, o ano do perdão, quebrantamento, o ano de Shemitah, ou seja, nós acreditamos que o arrebatamento está bem próximo, está muito próximo, tá bom? Bom, gente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Dê um seu joinha se você gostou. Se você não gostou, você pode, né, colocar aí um joinha negativo, né, um dislike. E se você ainda não clicou no sininho, clique no sininho para cada vídeo novo você receber as notificações. Fica atento aí no nosso canal, né? Tá tendo um curso Vida Cristã, toda segunda-feira a gente está postando, né, e o estudo. A gente vai colocar um estudo também sobre a fundamentos da fé, que eu acredito que é muito importante, né, que são as nossas doutrinas. Então fica atento aí e prepara para a vinda de Jesus, prepara para o arrebatamento da igreja, porque ele vem, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço e até breve.